Doutor Hernani Guimarães Andrade com a pergunta seguinte. Chico, nós sabemos atualmente, pelos estudos que se fazem no tocante à reencarnação, estudos esses levados a efeito por cientistas de grande gabarito, como o professor Ian Stevenson, que é professor de psiquiatria e neurologia na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Nós sabemos hoje, com base em observação experimental, que o espírito pode, de uma encarnação para outra, mudar de sexo. E poderíamos até dar um nome a este fenômeno de transexualidade. Eu pergunto a você, haveria alguma relação entre homossexualismo e transexualidade no sentido reencarnatório? Na maioria dos casos, sim. Conquanto o serralho, na antiguidade, e as guerras de longo curso tenham estimulado determinado tipo de costumes menos construtivos. Mas não devemos desconsiderar de maneira nenhuma a maioria dos nossos irmãos que vieram e que estão na Terra em condições inversivas do ponto de vista de sexo, realizando tarefas muito edificantes ou em caminho de redenção de seus próprios valores íntimos. Consideramos isso com muito respeito e acreditamos que a legislação do futuro, em suas novas faixas de entendimento humano, saberá criar dentro da família, sem abalar as bases da família, a legislação humana saberá incorporar à família humana todos os filhos da humanidade, todos os filhos da Terra, sem que a frustração afetiva venha a continuar sendo um flagelo para milhões de pessoas. Num congresso de neurologia realizado há muito pouco tempo, se deu especial destaque ao problema da fome. É verdade que o problema da fome é removível com a redistribuição do trabalho, com a administração criteriosa do trabalho para a criatura humana em todas as idades de sua posição válida no plano físico. Mas a frustração afetiva é um tipo de fome capaz de superlotar os nossos sanatórios e engendrar os mais obscuros processos de obsessão. E por isso mesmo devemos ter esperança de que todos os filhos de Deus na Terra serão amparados por leis magnânimas com base na família humana, para que o caráter impere acima dos sinais morfológicos e haja compreensão humana bastante para que os problemas afetivos sejam resolvidos com o máximo respeito às nossas leis e sem abalar de 1 milímetro o monumento da família, que é base do Estado. Doutor Durval Monteiro, pergunta assim. Mendonça já foi retificado. Quanto à suspensão do doutor, eu desisto e vou ser até o final do programa. A minha pergunta é rápida, Chico. Em que instante da gestação ocorre a encarnação? E o espírito tem consciência disso? O nosso André Luiz costuma dizer que a consciência disso é um fenômeno raríssimo. Na maior parte, talvez 99% dos casos de reencarnação, a criatura está na posição de quem dorme, no claustro materno, de quem se acomoda no carinho materno para o renascimento, dentro de um processo um tanto ou quanto semelhante à anestesia.
para cirurgias no terreno humano. Um certo torpor. E a criatura vai acordando aos poucos, porque também a ciência vai verificar isso. A recapitulação do processo evolutivo não se verifica tão somente na fase embrionária da nossa vida fetal, mas alguns anos também depois do nascimento. A criança está repetindo na sua feição de criaturinha impulsionada por movimentos saltuários determinados tipos de impulsos que ficaram na retaguarda. E o próprio complexo de Édipo, que muitos dos nossos psicoanalistas consideram como sendo um período que vai depois dos 6 meses do nascimento até os 6, 8 anos, com as derivações desse mesmo complexo, as derivações edipianas, esses complexos todos são plenamente compreensíveis com o fenômeno da reencarnação e do nascimento da criatura em estado de reajuste gradativo. Eu travei uma luta íntima comigo, Chico Xavier, porque a minha intenção era, e consultei o meu ego interior. E o ego exterior é egoísta, é vaidoso. A minha intenção era fazer com que eu fosse dono, fosse proprietário de um livro autografado na presença do maior público que já existiu na história da literatura mundial. Eu ia pedir a você que autografasse esse livro para mim. Muito prazer. Mas acho que é uma supina vaidade, ia ferir a sua suscetibilidade, a sua humildade. Não. Então eu prefiro ficar apenas com o desejo, Chico Xavier. Mas eu pediria... Eu vou lhe levar o livro para ser autografado numa outra oportunidade, mas vou até a sua casa, lá em Uberaba. Este ou um outro livro qualquer que você nos dê. Fico muito feliz e honrado com a visita pessoal, mas pediria ao nosso mediador, nosso caro doutor Almir Guimarães, licença, uma fração de minuto. Se você retirar o doutor, eu... Bom, já que é para benefício geral da nação e para a tranquilidade dos espíritos, então eu vou vencer o meu ego exterior. Enquanto isso, o Saulo pode se preparar para a última pergunta. Não sei se a última pergunta seja a manifestação. Antes da pergunta, eu peço licença, Almir. Como Leporás traz a manifestação de um dos grandes nomes da imprensa brasileira, de mais uma etapa do nosso rádio, da televisão Sadio, eu, em nome de Chico, fiz uma visita à extraordinária apresentadora e colega Hebe Camargo, que lhe devolve a visita em forma de um abraço fraterno. Portanto, um abraço da Hebe, com quem hoje estive em seu nome. Envio de coração. Muito bem. Outro abraço comum. Aliás, a Hebe é amiga de todos nós. É uma excelente companheira. E nós nos sentimos muito honrados com a referência que você faz a ela nesta mensagem de carinho e amizade que ela está enviando ao Chico por seu intermédio. A Hebe já palestrou com o Chico, isso que ele disse foi o Chico, não foi a Hebe, que eu não a vejo há muito tempo. Quase 4 horas ou 5 horas num chá, não foi, Chico? Muito obrigado. Não viu tempo. Não, com a Hebe Camargo. Você teve com ela uma longa palestra, uma ocasião. Sem dúvida. Presto a nossa grande embaixatriz de cultura artística, que é Hebe Camargo, digo Hebe Camargo, porque o nome de Hebe Camargo é uma legenda no Brasil inteiro para o nosso respeito e para o nosso carinho. Que admiro Hebe Camargo desde certa manhã, há alguns anos, em que a vi, em certa manhã de muito frio, distribuindo cobertores na Estação da Luz, discretamente, com dezenas de irmãos nossos que vinham a São Paulo à busca de trabalho procedentes de várias regiões do Brasil. Tenho Hebe como benfeitora, não é só a grande artista, a grande condutora de programas culturais que nós todos reverenciamos. Ela é uma personalidade cristã das mais nobres do nosso país. Muito bem. Pergunta é sua, Saulo. Concluído o autógrafo para o nosso Leporás, pergunta é rápida, Chico. Acho que é importante e necessário
ou a sua mensagem sobre o tema Amor Livre. É o livro mais importante que eu vou ter na minha biblioteca. E não adianta fazer oferta, não, porque não está em leilão. Não, Ninguém vai ver esse livro, a não ser eu e a minha família e os meus privilegiados amigos. E não há preço, porque eu sou capaz de dobrar a oferta para que ele fique comigo. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado. Diz o nosso Emmanuel que o amor como fonte divina de manifestação de Deus é o oceano de força em que nós todos vivemos, porque nós todos vivemos num oceano de amor, mas que o sexo é responsável quando o instrumento do amor. Portanto, as nossas ligações de natureza sexual devem obedecer ao critério da lei, da palavra empenhada, do compromisso, da monogamia, enfim, embora nos amemos infinitamente uns aos outros, mas no terreno do sexo, o amor precisa de represas para que ele não faça uma inundação destrutiva, criando calamidades sentimentais suscetíveis de arrasar com a família, com a nossa organização social. O amor, vindo de Deus, é livre, mas no sexo, o amor é responsável.